Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre o 8BitDo Ultimate 2C, o controle que veio para substituir a versão Ultimate C e aposta no custo-benefício com algumas novas funcionalidades para atrair muita gente e tem dado certo. Porque muita gente tem se interessado e está querendo comprar esse controle. Inclusive, se for o seu caso, tem os links aqui na descrição, onde você compra com os melhores preços nos grupos do Telegram e ainda tira dúvidas diretamente comigo. Bom, o vídeo de hoje vai trazer uma análise completa desse controle para mostrar se ele vale ou não a pena pelo seu preço. Então já se inscreve no canal e deixa o like, porque essa análise começa agora. Vamos lá? Vamos começar essa análise pela caixa, que traz logo na frente uma foto do controle com destaque para marca, modelo, aparelhos suportados e conectividade presente. Já no fundo, a gente tem informações mais detalhadas sobre tudo isso, ainda com o QR Code que leva você para o manual de instruções. Partindo para o unboxing, a gente tem, além dessa caixa primária, uma segunda caixa totalmente em papelão. E trazendo ela para fora, a gente já dá de cara com um cabo USB no padrão tipo C, que é para conexão. Junto tem um manual de instruções, que é o manual multi-idioma, que ajuda muito ao primeiro uso do controle, e também um dongle 2.4G, que é usado somente para conexão. Por último, a gente tem na caixa o controle propriamente dito, que vem com algumas proteções para garantir que ele chegue 100%. O design do controle é muito alinhado com todos os controles Ultimate C. O design é muito próximo do controle Pro do Nintendo Switch, e o que vai ter de diferença aqui mesmo é o esquema de cores, já que além dos tradicionais, foram introduzidas novas paletas para o controle verde e o rosa, que eu, por exemplo, gostei demais. Inclusive, você pode deixar um comentário aqui embaixo dizendo se você também gostou ou se você não aprovou. Comenta aí, faz a boa. A construção segue feita em plástico, é um plástico de boa qualidade, não é o melhor que você vai encontrar, mas passa longe de ser ruim. Tem uma textura na manete que ajuda na pegada, mas nem tanto. Tá uma impressão bem fina, feita diretamente no plástico. Já na frente do controle, além da marca impressa da 8BitDo, a gente tem uma porta tipo C que leva para algo importante, que é o carregamento. Mas antes de falar disso, tem outra coisa muito importante para trazer aqui, que é o seu patrocínio. Caiu de paraquedas no canal, tá vendo o primeiro vídeo? Chega e aperta no botão do like, aperta no botão de se inscrever no canal e dá uma apertada no badalo, para não ficar de fora de nenhuma novidade que eu trouxer aqui no canal. E olha, tem muita coisa bacana vindo por aí. Agora vamos voltar a falar do controle, mais especificamente da bateria, que tem uma capacidade de 480 mAh, que se traduzem em 16 horas de duração jogando segundo o fabricante. O tempo que leva para carregar totalmente é de aproximadamente 2 horas, o que eu achei um tempo ok pelo tempo que ele passa ligado, e a carga é indicada por um LED que está logo ao lado da porta tipo C. Além de carregamento, essa porta serve também para conexão. O controle pode ser conectado no PC via cabo ou pelo dongle 2.4G que vem na caixa. Ele é totalmente plug and play e é identificado muito facilmente pelo computador como um controle de Xbox. Tem um software próprio que pode ser baixado no site da fabricante, tem o modelo lá direitinho, porém eu achei muito estranho, porque o software não permite nenhuma configuração no controle, apenas atualização de firmware, que é algo básico e que é feito até para controles que não têm suporte de software. Então acredito que logo vão ser trazidas novas funcionalidades no site da fabricante. Na parte de trás tem um interruptor para você trocar de 2.4G para Bluetooth. A conexão Bluetooth é para Android, tá? No Android ele funciona tanto via Bluetooth quanto via cabo, desde que você use um adaptador OTG. Tem um botão de pareamento Bluetooth na parte da frente, que permite que você alterne entre os aparelhos conectados, e no Android ele tem um funcionamento muito bom, ele é muito bem aproveitado, principalmente em jogos com suporte nativo a joystick. No que eu pude testar aqui, ele funcionou muito bem, deu para se divertir bastante jogando utilizando o controle, então sim, dá para recomendar ele para o usuário Android. O Bluetooth, ele inclusive até funciona no computador, ele identifica normalmente o controle no Bluetooth, porém
na hora de você jogar, o controle simplesmente não vai agradar. Ele apresenta muitos erros de toque e não funciona da maneira como deveria. Então aqui é bom seguir a orientação do fabricante e conectar via Bluetooth no Android e no PC via 2.4G ou via cabo. Na parte física do controle, a gente tem um botão Home juntamente com um LED indicador e ao lado os dois botões padrão Start e Select. E logo abaixo tem um botão Turbo junto com um botão para salvamento dos macros. Os botões de ação são botões de membrana e tem um toque muito macio. Eles são muito confortáveis para usar em algumas horas de jogatina. Já o D-pad, ele é também de membrana, com um toque mais tátil. É muito perceptível quando você aciona o D-pad, porém ele é muito mais silencioso do que os botões de ação. Os botões frontais também têm um switch tátil, ele só é um pouco mais barulhento do que o D-pad, são muito confortáveis para uso e dá para ver, olhando para eles de frente, que eles são um pouco maiores para poder abrigar os dois botões extras que vêm presentes nesse controle. Os gatilhos têm uma construção em Hall Effect, eles são muito macios e tem uma pressão contrária que permite que você tenha um bom controle do acionamento deles. Eu acho que eles poderiam ser um pouquinho mais longos, mas eles agradaram no uso. Os analógicos aqui têm uma construção em Hall Effect, o que é muito bom, principalmente pensando em termos de longevidade do controle. Falando nisso, eles têm também presentes um anel metálico na carcaça, o que também é uma medida interessante para evitar o desgaste do controle. Os analógicos, eles têm uma cabeça lisa, então pode ser que eles escorreguem um pouco com o suor por conta da superfície que é um pouco grande. Mas isso aconteceu muito pouco, pelo menos no meu uso. Os botões são bastante táteis, é necessário uma força, para você acionar eles, o que é bom, visto que você não vai acidentalmente mexer no analógico e acionar o botão associado. Agora passando para o teste de uso na prática, usando o Gamepad Tester, dá para ver que os botões acionam normalmente, são responsivos, não tem nenhum delay para acionamento deles, nem no cabo e nem no dangle. Isso eu achei muito interessante. A sensibilidade dos analógicos eu achei muito boa, ele basicamente não tem zona morta e o conforto se traduz ali na usabilidade. Porém, a margem de erro dos analógicos teve uma taxa relativamente alta, variando entre 10% e 12%. Tem alguns que ficam ali na faixa de 5 a 7%. Também dá para ver aqui pelo Gamepad Tester as configurações extras que você pode fazer no controle. Como por exemplo, você pode apertar uma tecla e um botão turbo, para que você tenha um toque contínuo quando você pressiona. Ou apertar uma tecla e mais 2 toques no botão turbo, onde você vai ter um toque contínuo quando você solta o botão. E também tem os macros R4 e L4, onde você deve apertar a tecla associada mais o botão macro e a partir daí você toca no botão de salvamento, para que você associe o botão normal ao botão macro presente. No uso em jogos, o controle apresentou uma boa sensibilidade tanto nos analógicos quanto no gatilho. A zona morta apresentada aqui foi muito pequena, mas muitas vezes isso diz mais sobre o jogo, já que a gente tem algumas configurações de sensibilidade e no Gamepad Tester ele não apresentou essas zonas mortas. O controle é muito confortável e essa sensação de conforto que você tem quando segura o controle faz com que você possa passar algumas horas jogando sem ter nenhum tipo de problema relacionado a cansaço, já que os botões eles são bem táteis, têm um acionamento muito rápido e ainda assim são confortáveis ao toque. A questão relativa também à durabilidade eu acredito que seja muito tranquila, já que além de Hall Effect,
os analógicos eles têm esse anel metálico para poder evitar. É claro que ele não apresentou nenhum tipo de delay, mas eu jogo casualmente. Eu acredito que para quem joga competitivamente apareçam algumas opções melhores, principalmente por conta da taxa de erros que a gente já viu lá atrás. Mas para quem joga casualmente, para quem joga mais buscando a diversão, eu acredito que ele seja uma ótima opção. Principalmente quando a gente fala do preço dele. Ele não é um controle de preço elevado, ele busca muito o custo-benefício, dá para ver isso pela construção, apesar de ser um controle bonito, ele tem sim alguns cortes. Porém, no geral, eu pelo menos achei ele muito compensatório. Tanto para uso no PC, o fato dele funcionar bem no Android, o fato de ele ser confortável e ainda tem um plus o fato de que ele é muito bonito, pelo menos na minha visão. Bom, e essas foram as impressões que eu pude tirar desse controle. E agora eu quero saber as suas impressões. Se você tem o controle, tem o 8-bit do Ultimate 2C, comenta aqui embaixo que eu quero saber da sua experiência. Se você não tem, comenta o que é que você achou do vídeo. Não esquece que não só ele, como outros controles vão ter link aqui na descrição, tá, onde você pode verificar os melhores preços nos grupos de Telegram e também tirar dúvidas diretamente comigo. Bom, por hora, eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos do canal que tem relação com o tema, para você se manter por dentro do assunto sem sair da minha companhia, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal. Não esquece de deixar o like e se inscrever. E até a próxima!